Olha, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus. É uma série de mensagens de forma muito devocional que eu irei fazer no livro de Apocalipse. Esse livro é muito desafiador. Quantas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse ou têm receio por achá-lo de difícil interpretação. Mas, na verdade, é um livro rico. É um livro que fala da redenção, da vitória do nosso Deus sobre todo o poder do mal. E eu quero começar no capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, deixando bem claro que esse livro foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, em média no ano de 96 depois de Cristo, quando quem estava sobre o domínio de Roma era um imperador chamado Domiciano. Domiciano exilou João na ilha de Patmos, é onde se dá toda a revelação do Apocalipse. A Bíblia diz que João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra e também por causa do testemunho. E ele diz que no dia do Senhor ele se achava em espírito e ele ouviu por detrás dele uma voz, como voz de muitas águas, de um estrondo. E quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com 7 estrelas na mão, vestidos de vestes talares, um cinto de ouro à altura do peito, seu rosto brilhava como o sol na sua força, seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus pés como bronze polido, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E João diz que quando teve esta visão, ele caiu como morto aos seus pés. Mas Jesus colocou sua mão direita sobre João e disse: João, não temas, eu estou vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E é interessante que João deixa muito claro, dos versos 4 ao verso 8 do capítulo 1, que essa mensagem é uma mensagem que parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os versículos 4 a 8 deixam muito claro isso. E olha que coisa interessante. Primeiro, o versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E aí ele parte agora da ideia de que esta mensagem vem do Pai, quando ele diz: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então ele se dirige primeiro dizendo que essa mensagem é uma mensagem que parte do Pai às igrejas da Ásia. E é interessante que essa expressão que é, que era e que há de vir, lógico, aqui é a mesma expressão de que Deus, quando disse a Moisés, dentro de uma pergunta, Moisés disse: qual é o teu nome? E Deus disse: eu sou é o meu nome. Então, Deus não está preso ao tempo. Deus é Senhor do passado, do presente e também do futuro. Então, Deus está quer no passado, quer no presente e quer no futuro. E outra coisa interessante desse texto é que aqui abrange também todos os atributos de Deus, o atributo da onipotência, da onisciência, da onipresença, da imutabilidade, da eternidade. Deus é inquestionável, Deus é imensurável, Deus é indescritível. Ele é o que ele é. Então ele simplesmente é o Deus Todo-Poderoso. A segunda realidade que nós encontramos nesse texto é que essa mensagem também é do Espírito, porque o texto diz assim: dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Veja que quando diz 7 Espíritos, não é que existem 7 Espíritos, é que esses 7 é abrangente, é a completude, é a plenitude da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. Então veja, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é aplicada pelo Espírito Santo. Não existe nada na experiência da nossa salvação que não tenha sido feito pelo Espírito Santo. É ele, por exemplo, que convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado também.
É ele que faz o pecador nascer de novo, ser regenerado. É ele também que santifica esse processo de santificação. É ele que sustenta na caminhada do servo de Deus até o final. É ele que consola, é ele que assiste, é ele que ilumina a compreensão ou a capacidade de compreender as Sagradas Escrituras. Então, não existe nada na vida cristã que não seja debaixo da ação do Espírito Santo. Não tem como a gente ter uma vida cristã bem-sucedida se não existir uma ação do Espírito Santo. Por isso que ele fala os 7 Espíritos, porque é uma ação completa. Fala de ação, fala de plenitude, fala de completude. Mas agora, o versículo 5 diz, da parte de Jesus, que é outra pessoa da Trindade. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. E é interessante que aqui faz uma breve apresentação dos papéis, ou de alguns papéis do Senhor Jesus Cristo. Primeiro diz que ele é a fiel testemunha. De fato, o fato dele ser a fiel testemunha, ele mesmo disse, ninguém viu a Deus, senão eu. Então, ele é o único que pode testemunhar do Pai, que pode testemunhar daquilo que vai ser registrado ou mostrado a partir de então. Mas o texto também diz que ele é o primogênito dos mortos. Olha que coisa interessante. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque Deus se fez homem. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele encarnou, ele nasceu de Maria. Ele nasceu, ele cresceu, ele sofreu, ele padeceu, ele foi à cruz, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa experiência que Jesus como homem teve, todo aquele que nasceu de novo e todo aquele que tem fé em Jesus também vai experimentar. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Também diz que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, ele de fato é senhor de tudo. Lá em Daniel 2 diz, aquela imagem, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de pratas, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa foi a visão ou o sonho do rei. E Daniel interpreta uma rocha que é atirada sem o auxílio de mãos do céu, que esmiuça o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. A interpretação é que aquela cabeça de ouro representava o império da Babilônia. O peito e os braços de prata representavam o império dos medos e persas, que isso se cumpriu profeticamente. O ventre de bronze representava o império da Grécia. As pernas de ferro representavam o império romano. E os pés de ferro misturado com barro representava o império do anticristo. E essa rocha, sem o auxílio de mãos, representava exatamente o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele simplesmente vem para destruir todo o sistema e todo o reinado mundano, para ele mesmo reinar para todo sempre. Por isso que ele é o soberano dos reis da terra. Agora também o texto diz que é outro papel, diz aquele que nos ama. Olha que coisa, ele nos ama gratuitamente. Não dá para entender, não dá para alcançar, não dá para compreender o porquê, a razão. A gente não tem como explicar esse amor do Senhor Jesus. Esse amor que é manifesto em graça, que é manifesto na cruz, que é manifesto no perdão, que é manifesto na escolha. Deus escolheu em Cristo Jesus as nossas vidas. Então, gratuitamente, liberalmente, ele nos ama. E diz mais também um outro papel que nós encontramos aqui, é que diz que também ele, além de nos amar, pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Essa palavra libertação é uma redenção. De fato, Jesus nos libertou. Nós éramos escravos no mercado de Satanás. Estávamos aprisionados e não teríamos jamais como sairmos de lá. Não tínhamos como pagar a nossa própria redenção, pagar a nossa própria libertação. Não tínhamos força nem condição alguma para sairmos desta prisão. Mas o Senhor Jesus, Ele apenas Ele nos libertou completamente e para sempre. Não somos mais escravos do mercado de Satanás. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da ira de Deus.
Ao contrário, ele nos redimiu, ele nos libertou, ele nos perdoou, ele nos libertou dos nossos pecados e das consequências de todos os nossos pecados. E ainda diz mais, um outro papel aqui do Senhor Jesus é que ele também nos deu o direito, porque o texto diz que além dele nos libertar dos nossos pecados, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Com essa questão, o que significa isso? Reino tem a ver com a questão de que ele nos colocou no reino. Nós fazemos parte do reino e este reino está em nós. O reino de Deus, o governo de Deus. Nós fazemos parte do governo de Deus e estamos debaixo do governo de Deus. E sacerdotes é que nós temos livre acesso. Quando Jesus deu o brado na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando total e livre acesso à presença de Deus. E aqui, algo que nos alegra é que ele é digno de toda adoração. Porque o texto diz, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é Deus, ele é digno. A Bíblia diz que só adorarás ao Senhor teu Deus, e Jesus recebe adoração, comprovando que de fato ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E além de ele ser digno de adoração, o texto termina dizendo, e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus vem. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, nesta introdução, saiba que Apocalipse é uma mensagem da Trindade para a igreja e para o mundo. Deus te abençoe.